aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que são vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galera, tô eu aqui hoje, oitava rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, para trazer para vocês a escalação do nosso time atualizada, com algumas peças de valorização e de mitagem também. A gente vai fazer um panorama de todos os jogadores possíveis para você colocar nessa rodada. E amanhã, se porventura tiver alguma modificação do time, a gente também lança o nosso time definitivo fechado, porém praticamente não deve ocorrer mudanças em relação ao time de hoje. Lembrando que a gente vai ter os 10 confrontos nessa rodada com os times que tiveram as suas competições internacionais no meio de semana. Alguns estão felizes, exemplo, São Paulo, Ceará, Fortaleza, Santos, Palmeiras, até o Fluminense, que não se classificou, mas fez a maior goleada da história da Sul-Americana. Flamengo classificou. Alguns outros times que não estão tão felizes, como o Corinthians, que acabou ficando em segundo lugar, o Red Bull, que acabou sendo eliminado também. A gente tem o Atlético Paranaense, que está numa alegria maior. O América foi eliminado, mas fez uma competição ali, pelo menos digna, primeira Libertadores da história. Cuiabá também eliminado, mas é um time que no Brasileiro está jogando bem. O Atlético Mineiro passou em primeiro, mas numa situação que ele mesmo ficou triste. E Internacional e Atlético Goianiense, que são dois times classificados também na Sul-Americana. Eu vou fazer o panorama todinho para vocês, analisando também os mínimos para valorizar que já estão disponíveis no Cartola nessa oitava rodada, e com isso mostrar a melhor escalação possível para você mitar. Show de bola? E agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. Voltando aqui, galera, e agora vamos direto para os nossos goleiros, ou seja, a nossa opção no gol para iniciar o time da mitagem. Lembrando que nessa rodada a gente vai ter todos os goleiros possíveis, e se você colocar um dos goleiros mais barato, não estiver colocando o João Paulo, ou o Fábio, ou o Walter, você pode fazer aquele esqueminha do goleiro de colocar um reserva para ser o titular e o seu titular para ser um reserva, para evitar qualquer pontuação negativa. Qualquer dúvida que você ainda tem em relação ao banco de reserva, tem um vídeo aqui no canal, se inscreve, procura aqui que você vai achar e entender certinho como é que funciona o banco de reserva. Claro, se você quiser colocar o João Paulo ou o Fábio, não tem como você colocar um reserva que não esteja com um preço maior do que o dele. Show de bola, mas nas opções, galera, mais cara, eu acho que a que mais vale a pena é o Walter. O João Paulo eu não acho que é tão interessante. O Fábio também não é tão interessante nem para quem quer valorizar, ele tá precisando de 8.2. Também para quem quer pontuar, não é o melhor jogo do mundo. O Fla-Flu sempre é um jogo muito arriscado. A gente tem opções mais baratas, mais interessantes, como o Tadeu, pelo lado do Goiás. Seguindo aqui, a gente também pode pensar no Daniel, pelo lado do Internacional, opção interessante. O Everson, pelo lado do Atlético Mineiro, é uma opção cara, mas o Galo tem boas possibilidades de conseguir um SG e ganhar do Avaí. Alex Muralha é interessante, não está com boas pontuações, mas o Coxa jogando em casa pode sim conseguir o SG. Botafogo também vem bem na competição, então tem chance de fazer muita defesa. Jandrei pelo lado de São Paulo, forte chance de SG, apesar do Ceará estar vindo bem motivado, fez a melhor campanha da Sul-Americana, ganhou do Independente na Argentina, mas o São Paulo nitidamente é favorito jogando em casa. E a outra opção que eu acho interessante para você colocar no seu time é o Marcelo Boeck, que é a opção mais barata. Fortaleza vem de uma grande classificação na Libertadores, pegando o Juventude. O Fortaleza não vem pontuando nada bem na competição, inclusive é o lanterna do Campeonato Brasileiro, porém com um futebol bom, decente até o momento. Então eu acredito que esse jogo contra o Juventude será uma reviravolta no time do Fortaleza. Por isso que nessa rodada, inclusive, eu vou optar no gol pelo Marcelo Boeck. Também contando que o Marcelo Boeck é uma das melhores opções para você que está pensando em valorizar. Ele está muito barato e ele precisa de pouco ponto para valorizar. Como ele é baratinho, eu vou fazer aquele esquema, colocar o Jori pelo lado do América Mineiro, que está contundido, obviamente não vai entrar em campo, e o Boeck como reserva. Nesse caso, o Boeck só vai entrar em campo caso o Boeck faça uma pontuação positiva. Claro que o Jori não joga, então isso fica 100% garantido. Show de bola! Seguindo aqui, vamos então para a nossa lateral. Na lateral a gente tem boas opções que estão um pouco caras, mas vale a pena. Piton, uma fortíssima opção. Egidão, forte opção. Guga, forte opção. O Egídio tá caro, mas para quem quer valorizar, compensa colocar o Egídio, que ele só tá precisando de 1.83
no time. O Piton é uma belíssima opção. O Corinthians vem de um resultado triste, teoricamente, na Libertadores, apesar da classificação. A gente tem um Guga, que é uma fortíssima opção, mas não está com tendência a valorizar. A gente tem um René, que está mais barato e tem tendência a valorizar. E o Internacional é um dos favoritos. E esses são os jogadores de maiores médias que estão colocados como provável. A gente tem o Bustos também pelo lado do Internacional, o próprio Wellington pelo lado do São Paulo. É sim uma opção interessantíssima. O Matheus Alexandre também vem muito regular na competição, tem que ser mencionado. A gente tem o Tinga pelo lado do Fortaleza, que tem uma média de 3,23 sem nenhum SG, também uma média muito interessante. E essas são as melhores opções que eu vejo no momento. Inclusive, eu vou optar pelo Egidão, que é um jogador muito regular, junto com o Piton, são absurdas as pontuações dele. O Coritiba ainda tem uma chance de conseguir o SG. Eu poderia optar também ao lado dele do Piton, mas eu vou evitar colocar os jogadores do Corinthians, porque, na verdade, foi uma pressão muito grande que ocorreu. O jogo que ele jogou contra o Always Red também não foi muito bom. Não estou muito confiante nesse jogo do Corinthians contra o América, apesar do favoritismo do Corinthians. Vou evitar colocar o Piton, porque eu vou colocar um outro zagueiro do Corinthians. E para não ficar com muito jogador do Corinthians no time, eu vou optar então pelo René do Internacional. Tá até mais barato e tem tendência a valorizar. Na reserva da nossa lateral, eu vou colocar o Tinga, até pela quantidade de cartoletas permitida. Chegando agora na nossa zaga, a gente também tem algumas opções muito interessantes, como o Raul Gustavo, que vai estar no meu time, inclusive por colocar o Raul Gustavo, por isso que eu não vou colocar o Piton no meu time. Outras opções também interessantíssimas são os zagueiros do Atlético Mineiro, tanto o Nathan como o Júnior Alonso são opções interessantíssimas. Nenhum tá bom para valorizar, nenhum. O Galo também não vem de bom resultado. Teve a primeira derrota no Mineirão depois de um ano. Ele tinha a última vez que ele tinha perdido foi por Fortaleza no começo da competição do Brasileiro do ano passado. Então também tá um pouco atacado. Só que o Atlético jogou melhor o jogo dele e eu acho que contra o Avaí dificilmente ele perde o jogo. Pode também, de qualquer maneira, também perder o SG. O Gil é uma forte opção, mas eu vou evitar colocar muitos defensores do Corinthians. Como eu havia mencionado, já que eu já estou com o Raul Gustavo, que é uma opção, eu não vou colocar o Gil, mas se você quiser, fica a critério. O Marlon também é uma forte opção ali pelo lado do Cuiabá, o Arboleda pelo lado do São Paulo também é uma opção muito forte para você colocar no seu time. Essas são as melhores opções. Se você quiser botar o Benevenuto, o próprio Diego pelo lado do São Paulo, também são opções razoáveis para bom. Então eu vou acabar entre essas opções que eu acabei mencionando, eu vou fechar aqui com o Arboleda e de reserva na minha zaga eu vou acabar colocando o cadê o Diego pelo lado do São Paulo, tá ok? Essas são as minhas opções na defesa e agora eu vou passar pro meio de campo. A gente tem boas opções também no meio de campo. Próprio Arrascaeta, sempre muito regular. Claro que é um Fla-Flu, mas não tem por que a pessoa não colocar o Arrascaeta se ele está com uma média de 10,10. Ele pontua forte dentro, fora de casa, com ele não tem segredo. Se você quiser colocar ele, ele nem tá ruim de valorizar também. Ele tá bom de valorizar. 4,37 para um jogador que tem média 10 é uma chance imensa de valorização. A gente tem o Nacho pelo lado do Atlético Mineiro, fortíssima opção, não tende a valorizar, mas é um dos melhores nessa posição. Olhando os scouts do Nacho, a gente vê 6 finalizações dentro, 4 finalizações fora em apenas 5 jogos. Então a gente está falando de um meio campo com uma presença ofensiva muito marcante, vale a pena. A gente tem o Elvis pelo lado do Goiás, que vem marcando gols e assistência nas últimas rodadas, 4 gols para o meio campista. É algo absurdo nessa rodada, poucos atacantes têm essa marca. A gente tem o Pikachu, que é uma opção também muito forte para você colocar no seu time. Ele, além de ser batedor de pênalti do Fortaleza, é o jogador com mais gol na temporada e vem muito regular. Apesar de Fortaleza fazer uma pontuação horrível até agora na competição, 20º colocado, Pikachu está com uma média de 5 e já tem 2 gols na competição. E ele é um atacante, ele não é um meio de campo como está colocado aqui no Cartola. Então, é sempre interessante a gente explorar jogadores que estão em posições diferentes do Cartola. A gente também tem Mantuan, a gente tem o Everton aqui pelo lado do Cuiabá, também uma opção muito interessante. Edenilson, que eu havia passado, também vale muito a pena. O William pelo lado do Corinthians também eu acho que é uma opção muito forte para você colocar nessa rodada. O Igor Gomes é ali com certeza interessante também para quem quer fazer uma pontuação olhando o São Paulo. Alguns vão optar pelo Pablo Maia também. Não acho que seja a melhor opção, mas com certeza também é válido. Entre as opções mencionadas aqui para vocês, com certeza, primeiramente eu vou colocar o Pikachu,
que é batedor de pênalti. Eu pensei em colocar o Elvis, mas eu vou acabar optando pelo Nátio Fernandes. Não estou pensando muito em valorização. O Elvis é ótimo para valorizar. O Elvis zerando ele está valorizando e ele é um jogador que está fazendo a diferença pelo lado do Goiás. Agora é nítido que ele depende sempre de gol ou de assistência. O Elvis não faz uma pontuação alta sem esses critérios. E para finalizar, eu vou colocar o William pelo lado do Corinthians. Corinthians jogando contra o América, eu acho favorito. Como eu disse, eu não vou colocar muitos jogadores do Corinthians, mas dois, que é o William e o Gustavo, para mim dá tranquilamente para colocar no seu time. E de reserva desses, aí eu não escapo. Eu vou colocar o Elvis pelo lado do Goiás. Lembrando que a gente vai ter a escalação do Goiás antes do fechamento do mercado. Vai ser o único jogo que a gente vai ter isso. Caso o Elvis não jogue, eu vou modificar ele. Provavelmente eu posso até colocar o Valdívia aqui pelo lado do Cuiabá, que também é uma opção interessante para essa rodada. No ataque, para finalizar o nosso time, obviamente ainda vai faltar o técnico, mas pelo menos o time que vai a campo. A gente tem Caleri, que está no meu time, não tem muito erro, o cara é artilheiro do campeonato, uma quantidade imensa de gols, além de tudo, é o jogador com a média mais alta do Cartola até o momento entre os atacantes, não tem por onde correr. Ao lado dele o Hulk também, não tem por onde correr. Ambos não são boas opções para quem quer valorizar, mas para quem quer fazer pontuação, não tem erro. Pode fechar com Caleri e Hulk, que são ótimas opções. A gente seguindo aqui tem o Igor Paixão, que é sempre muito regular. Pontuações muito boas no campeonato até o momento. Nunca faz pontuações baixas e ainda está com tendência a valorizar. Muito bom. Bruno Henrique. O jogo é clássico, Fla-Flu. Bruno Henrique é um jogador diferenciado. Pode compensar também você colocar ele no seu time. Léo Gamalho tá precisando mais ou menos da pontuação do Igor Paixão para valorizar. É um centroavante, tem mais chance de fazer gol. Porém, também ele precisa dos gols para fazer a boa pontuação. Senão ele fica com pontuação um pouquinho mais baixa. Diferente do Igor Paixão, que é bem mais regular nesse critério. A gente tem o Marcos Leonardo, que também está pontuando muito forte. Os jogadores do Palmeiras são bons pontuadores, até o Rony subiu bastante a média dele. Os do Santos também estão pontuando muito bem, o Léo Batistão está pontuando forte também, mas é um clássico, eu evito colocar jogadores de clássico. A gente também pode chegar aqui seguindo os atacantes do Internacional, como o Carlos Penha. A gente tem o Moisés pelo lado do Fortaleza, que fez 2 gols na Libertadores nesse meio de semana. A gente tem o Gabigol, né, que a gente não sabe muitas vezes se vai jogar de meia, de atacante, mas é uma opção que muita gente gosta de colocar no time, e essas são as melhores opções. O Sacha aqui pelo lado do Atlético Mineiro, se você não quiser colocar o Hulk, o Sacha tem até melhor tendência para valorizar, e o Silvio Romero, que é centroavante, assim como o Nicolas, que também pode fazer gol ali pelo lado do Goiás. Mas para fechar meu time, eu vou acabar optando pela segurança que sempre passa o Igor Paixão. O Igor Paixão muito regular nos jogos dele, não tem tendência a fazer grandes mitagens, mas pela regularidade eu acho que compensa você colocar ele. E de reserva desses meus atacantes, eu estava pensando em colocar o Marcos Leonardo. Eu vou dar só uma passada de novo para ver se eu não mudo. Mas eu acho que é o Marcos Leonardo mesmo, gosto demais dele jogando, ele tem uma quantidade de finalização muito elevada, 12 finalizações para fora, 5 dentro em 7 jogos, além dos 3 gols que ele tem. Então é uma opção com certeza muito válida. E para comandar todo mundo, não tem muito o que errar nessa rodada. Tem muitas opções fortíssimas. Vitor Pereira pelo lado do Corinthians é uma opção forte, o Mohamed pelo lado do Atlético Mineiro também é uma opção muito boa. Se você tiver poucas cartoletas, dá para colocar o Jair Ventura, que está tendendo a valorizar. A gente tem também o Vojvoda pelo lado do Fortaleza, que é uma opção muito forte. Inclusive, nessa rodada, eu vou optar por ele, mas por uma preferência pessoal. E de capitão, obviamente, o Caleri, porque é a opção mais forte, ao meu ver, dessa rodada para ser capitão. Também o Mano Menezes, só para não dizer que eu não mencionei, e o Rogério Ceni também são opções muito seguras para você colocar no seu time. Então, essa ficou sendo minha escalação. Ela ficou custando 145,81 cartoletas. Se você está assistindo o vídeo só aqui no final e achou o time caro ou quer alguma modificação, coloca aqui nos comentários. Assiste outras partes do vídeo que eu dou outras opções. E é isso. Um abraço a todos. Rumo à mitagem e valeu!